E aí, galera, a Grécia deu um calote fenomenal no FMI. E essa notícia da Grécia repercutiu no mundo inteiro. Esse calote foi de 1,6 bilhões de euros, de uma dívida de 323 bilhões de euros para os bancos internacionais. E mais precisamente para o banco alemão e o francês. E foi justamente a Alemanha, que cobrou esse dinheiro da Grécia. A Grécia sempre foi um país bem desenvolvido e isso deu uma repercussão muito grande na Europa. Colocaram em xeque a própria estabilidade da Europa. Muitos países também vão achar que pode dar esse tipo de calote. Enquanto a Grécia tinha essa dívida com a Alemanha, com a França, as coisas eram resolvidas diplomaticamente e tal. Mas quando a Alemanha colocou o FMI para cobrar a Grécia, a coisa ficou de credor para devedor. E o FMI resolveu dar algumas diretrizes para a Grécia sair desse sufoco. E a Grécia fez um tipo de plebiscito, se aceitava essas diretrizes ou não. E ela resolveu pelo não aceitar essas diretrizes. A Grécia está tomando suas decisões por ela mesma, causando uma crise internacional. A Europa, na minha opinião, sempre foi de queixo meio levantado, achando que pode tudo, que domina o mercado financeiro, e quando acontece isso, a gente fica meio de queixo caído. Mas se você lembrar um pouquinho, em 2008 Portugal também passou por uma dificuldade tremenda e saiu dessa crise. E isso é uma coisa normal, mas o que está acontecendo com a Grécia é uma dívida muito grande, 323 bilhões de euros, é grande. E ela deixou de pagar uma cota para o FMI na semana passada, mais precisamente na terça-feira, de 1,6 bilhões de euros. O europeu é assim, acha que não pode aprender com os sul-americanos, Nós já tivemos esse problema com o FMI também, países sul-americanos tem esse problema com o FMI, a gente está sempre rebolando, E o europeu ele tem que aprender um pouquinho com nós, sul-americanos, nós brasileiros, que sempre rebolando no dia a dia. E a Grécia agora está passando por uma dificuldade tremenda. O povo grego, todo mundo conhece, eles são muito dependentes do Estado, de todas as maneiras. Agora, veja bem, eu fico imaginando um povo grego, com todas aquelas cidades históricas da Grécia, com todo aquele aparato, um povo de primeiro mundo, tendo que limitar um saque no banco até 60 euros. Fica difícil. Tem muita gente lá, segundo os noticiários, que estão passando por maus bocados. Tem muita gente que não está pagando a conta de água, de luz. A gente aqui no Brasil já teve momentos difíceis também. Mas a gente nunca foi um país de primeiro mundo, A gente nunca foi um país rico. Nós somos ricos da natureza nossa, A gente é um país muito rico aqui. Aquela velha frase célebre, Em se plantando, tudo dá. No Brasil, sim, dá. A guerra do capitalismo, ela é fria, muito fria. Muita gente está ficando bilionária com essa crise. E muita gente vai se empobrecer com essa crise. E nós brasileiros, o que faremos? Temos que tirar uma lição disso. Principalmente o nosso governo. Na minha opinião, uma crise dessa aí pode se estralar, pode se ramificar pela Europa inteira. Porque se um deu calote, o outro vai achar que pode também. E se isso aí for uma peça de dominó, nós vamos enfrentar uma crise mundial muito grande. Não sou pessimista, não. Muita gente vai escrever aí embaixo, o Sala é pessimista. Não sou pessimista, não. Eu acho que a gente tem que se resguardar. O governo tem que saber usar o dinheiro público, de uma maneira firme, coesa, investir onde tem que ser investido. E o povo brasileiro está aí. O povo brasileiro é um povo trabalhador. E quando vê um negócio desse aí com o vizinho, não é bem vizinho, a Grécia fica lá na Europa, mas quando vê essa notícia aí, a gente tem que aprender um pouquinho com ele sim, ok? E o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, ele prometeu um plano de austeridade para hoje.
apresentaram uma proposta de acordo com os principais líderes da União Europeia. Vamos aguardar, aliás, o mundo aguarda isso, uma expectativa enorme, né? Resumindo tudo, gente, na minha opinião, a Grécia ela gastou mais do que devia. Muito gasto no sistema público, e agora ela vai pedir um dinheiro para cobrir tudo isso. E já está com uma dívida volumosa. Eu não sei até que ponto isso vai chegar. Então, eu espero que a Grécia tenha firmeza e tenha credibilidade de investimento. Isso é muito importante. Os bancos, investidores internacionais estão perdendo aquela credibilidade na Grécia. Para investir na Grécia, para fazer dinheiro à Grécia, né? E isso é complicado, isso é muito complicado. Espero que elas encontrem um caminho a economizar, passar por uma crise violenta. O povo grego não está acostumado com isso. Vai passar por uma dificuldade tremenda, né? O povo grego já está hoje com um limite de saque em banco de 60 euros. Tem notícias aí sobre a Grécia que eles não estão pagando conta de água, luz, guardando dinheiro. A gente espera que a Grécia volte a ser o que ela foi sempre e que os deuses gregos, né, abençoem a Grécia para que ela volte a ser aquela grande potência que ela sempre foi. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para nós aí embaixo. Até lá!